Olá, boa noite. Professor Danilo de volta com vocês. Agora a gente vai falar da aula 6, modelo entidade de relacionamento, parte avançada. Quando a gente fala de parte avançada, são algumas características que a gente tem na representação de modelo entidade de relacionamento que em algumas ocasiões elas precisam ser lançadas de mão para poder representar especificidades do nosso modelo, da nossa representação. Então, algumas características desse modelo, elas devem ser trabalhadas e devem ser produzidas para que a gente consiga representar situações que durante a programação de sistemas são necessários para a sua construção. E entre essas principais características, nós temos três formas de representação que são classificadas então como avançadas. Primeira são as agregações que a gente tem no modelo de entidade de relacionamento entre duas entidades. E a segunda, na verdade, é uma característica ou uma especificidade onde a gente tem especificações que podem se tornar generalizações ou generalizações que podem se tornar especificações, tá? Então, na verdade, aí são duas em uma. Então, essas características que a gente vai estar descrevendo agora, elas serão abordadas e permitem, então, representar relacionamentos de hierarquia e composição em modelos de entidade de relacionamento. Então, antes, vamos falar um pouquinho sobre o que é especialização e o que é generalização. Então, são duas características muito interessantes e que elas permitem agrupar elementos que têm características comuns. Na especificação, geralmente nós temos uma entidade que é considerada uma entidade superior ou uma entidade chamada de pai, que tem a característica de agrupar informações comuns a outras entidades chamadas de subclasses ou entidades filhas, tá? Então, todas essas características aí que ficam nas entidades filhas, elas são específicas de cada filha. Entretanto, o que é geral vai ser agrupado numa entidade superior chamada de entidade pai, tá bom? E a generalização é o contrário. Então, é quando a gente tem características comuns que a gente vai tirar das entidades chamadas de subclasses dessas entidades comuns, dessas características comuns, vamos tirar essas informações dela, esses atributos, e montar uma nova entidade onde só vai ter nela esses dados que são comuns, tá bom? Então, na primeira situação, na especialização, a gente vai dos dados comuns produzir subclasses com informações específicas apenas, e na generalização a gente vai partir de entidades que têm características comuns, vamos retirar essas características para formar uma entidade chamada de entidade pai, que tem então esse agrupamento de características comuns. Então vamos dar um exemplo de especialização para se tornar mais fácil o entendimento. Então vamos supor que a gente tem então uma entidade chamada pessoa, que ela tem os seguintes atributos: CPF, nome, sexo e idade. Então, se eu fosse representar essa entidade, eu tenho aqui então a representação dela, né, a entidade dela. Então, aqui o nome pessoa e em seguida os campos que ela possui. Aqui CPF está com esse grifo porque ele é a chave primária dessa tabela. Então vamos pensar o seguinte: se eu fosse agora pegar essa entidade pessoa e utilizar ela num sistema acadêmico para poder representar as características que nós temos num sistema acadêmico, então a gente poderia ter lá dentro três situações que herdam ou que têm essas características comuns da entidade pessoa.
Quais são elas? Funcionário, professor e aluno. Então, todos eles têm todas as características da classe pessoa que a gente citou anteriormente. No entanto, cada uma delas tem pelo menos um atributo que é específico a cada entidade. No caso do funcionário, ele tem o ID, que seria, por exemplo, o número de identificação dele funcional, que é específico do funcionário, só o funcionário tem. O professor teria o ID dele, que também é o registro lá com o professor dele, que só ele tem. E o aluno teria o ID, ou a matrícula, que no caso aí também é específico apenas ao aluno. Só que veja que todas essas entidades, elas vão herdar todas as características da entidade chamada de pai, porque todos vão ter CPF, nome, idade e sexo. Então, isso é uma especialização. Eu tenho uma classe lá na parte superior, onde tem as características genéricas, ou que todas as classes filhas vão automaticamente preencher ou ter. E na parte de baixo eu tenho as entidades filhas que se ligam à entidade pai, mas com características específicas. Veja que eu tenho aqui uma chave vindo dessa tabela para essa, tá? Então elas se ligam aqui a todas, só que ela tem um campo específico a cada uma dessas entidades, tá, ok? Então isso é uma especialização. Outra situação que eu posso ter é de uma especialização, eu posso ter uma outra entidade, um relacionamento dessa especificação com uma entidade que somente quem está nessa especialização pode se ligar. No caso, por exemplo, aqui, disciplina. É uma entidade onde só quem se liga a ela é o professor, nesse caso aqui, como ministrando, tá? Na verdade, eu poderia até também ter o aluno aqui, mas o funcionário não se liga especificamente à disciplina. Só quem se liga é o professor ou, no máximo, o aluno, tá? O aluno também pode estar se ligando aqui a essa entidade disciplina, tá bom? Mas somente essas duas entidades. Então, essa daqui não se liga. Então, isso é algo que somente na especificação eu posso retirar ou separar essas características. Já na generalização é o contrário. Então vamos supor que eu tenho agora a necessidade de modelar duas entidades, uma chamada de carro, que tem lá ID, marca, modelo, cor, lugares, e outra de caminhão, que tem o ID, marca, modelo, cor, capacidade de carga. Então cada uma delas está na sua entidade, só que eu tenho dados comuns a cada uma dessas duas classes, dessas duas entidades, que são o modelo, marca e cor, tá? Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar essas características que são comuns e criar uma nova entidade chamada de entidade pai, e que ela vai ter o nome de automotor, onde essas características que são comuns vão migrar para ela e só vai ficar nas entidades abaixo delas as características que são específicas de cada uma dessas entidades, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu criei uma nova entidade acima das entidades aqui de baixo. No exemplo anterior, eu tinha a classe aqui de cima que criou entidades abaixo dela. Então veja, a diferença está nisso. Quando eu tenho uma especialização, eu tenho uma entidade de cima que vai já estar gerando entidades abaixo dela. Quando eu tenho uma generalização, eu tenho entidades na parte de baixo que vão estar gerando uma entidade na parte de cima, tá? Já a agregação é uma outra característica, então, que permite a gente gerar novas entidades por meio de outras características criadas anteriormente. E aí eu consigo agrupar duas entidades que elas vão ter que ser agrupadas para que eu possa relacionar essas duas entidades, essa agregação das duas entidades, para montar um relacionamento com uma outra entidade. Então, as novas entidades agregadas, elas podem se relacionar com outras entidades a fim de realizar a troca de mensagens entre si. Então, vamos a um exemplo. Então, suponha que a gente tem um candidato que queira, então, adentrar a uma faculdade. Então, para isso, ele vai ter que fazer uma prova de seleção. Então, se eu fosse modelar essa entidade, eu teria, então, aqui candidato que realiza a prova. Eu tenho vários candidatos que podem estar realizando várias provas, porque ele pode fazer uma
esse ano, outra o ano que vem, se não passar esse ano, tá? Ele pode fazer várias provas até que ele consiga passar nessa prova. Então aqui eu teria um relacionamento aqui entre essas duas entidades. Só que eu poderia também fazer o seguinte: eu sei que a cada ano eu tenho uma prova e candidatos, mas o que a gente chama de processo seletivo. Então o processo seletivo ele é diferente a cada ano. Então se eu quisesse modelar esse processo seletivo, o que acontece? Para eu ter o vestibular, o processo seletivo aqui, eu vou ter que ter tanto prova quanto candidato participando dessa relação com o vestibular. Então, esse retângulo maior que agrupa essas duas classes, essas duas entidades aqui, é chamado de agregação. Então, estou agregando essas duas entidades e todas as características que eu tenho entre essas duas aqui vão ser utilizados para eu poder fazer o relacionamento com a entidade vestibular. E agora sim, eu tenho relacionamento então de um conjunto de prova candidatos que se agrupa ou que se relacionam com o vestibular. Tá? Então veja que agora é um conjunto de entidades que vão estar se relacionando com uma outra entidade. Tá bom? Então isso que é uma agregação. Tá? Então a gente termina por aqui o processo de modelagem de entidade de relacionamento. Na próxima aula a gente vai ver um pouquinho sobre modelo de relacionamento, tá? Então espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, pode mandar questionamentos aí para que eu possa estar respondendo, tá bom? Então até mais, até a próxima aula.